Olá a todos, bem-vindo ao nosso HematoCast. Hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que é comemorado no terceiro sábado de setembro. E hoje a gente vai falar sobre a HLA, o que precisamos saber. Eu sou a Gabriela Rocco, sou coordenadora de enfermagem do setor de transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje tenho dois convidados super especiais aqui comigo. Vocês querem se apresentar? Sim, meu nome é Newton, de Freitas Centurião, eu sou hematologista do Laboratório de Patologia Clínica aqui do Hospital Albert Einstein. Eu sou Andresa Feitosa Ribeiro, sou hematologista e sou membro da equipe de transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Sou fã dos dois, então é uma honra estar aqui com vocês. Queria fazer algumas perguntinhas assim bem básicas ali, a gente pensar bem no começo. Então, como escolher um doador? Se a senhora puder fazer uma introdução bem rápida, o que é exatamente o transplante de medula óssea, os tipos possíveis? Então, o transplante de medula óssea é um procedimento que já existe desde a década de 60. Na verdade, os primeiros estudos vieram até um pouco depois sobre os grandes acidentes de radiação. Então, mostrou que, na verdade, se você infundisse a célula-tronco de um paciente para outro, você conseguiria regenerar a medula óssea, que é a fábrica do sangue. Né? Na verdade, a gente às vezes confunde a medula nervosa com a medula óssea, mas é o que existe em alguns ossos que produzem todas as células que estão correndo no nosso organismo. E existem algumas doenças, né? As mais comuns são as leucemias, que são as mais transplantadas, ou disfunções dessa fábrica que você não consegue consertar com medicações. Então, você tem que dar uma nova medula para esse paciente. Esse é o transplante. Diferente do transplante de órgão sólido, existem características diferentes no sentido de compatibilidade, que é isso um pouco que o Newton vai mencionar. Então, na verdade, é a transferência de um órgão, que é a fábrica do sangue. Isso é que é o transplante de medula óssea. Existem vários tipos que você pode combinar estratégias. Então, a forma que você destrui a medula óssea doente é um tipo de transplante. O tipo de doador, se é um doador, pode até o mesmo paciente, pode ser o doador, se ele consegue coletar as células do sangue, mas é um transplante que a gente até não diz que é bem um transplante, né, que é o transplante autólogo. Mas voltando ao transplante de pessoas diferentes, o tipo de transplante pode ser de acordo com o doador, um doador da família, um doador fora da família, um sangue que foi coletado do sangue de cordão umbilical. A compatibilidade pode ser total ou separada. Então, a gente categoriza esses tipos de transplante. Obviamente, se é um transplante, é fundamental ter o doador. Então, existe o preparo para o transplante, mas não existe transplante sem o doador. Né? E aí, um pouco o Newton vai falar assim, como a gente consegue identificar um doador compatível. Logicamente que não é só essa compatibilidade que influencia, mas ele vai falar um pouco dessa compatibilidade, eu vou falar das outras coisas que a gente busca também para buscar esse melhor doador. Seguindo, então, o que a doutora Andresa estava falando, né, esses estudos iniciais, quando você colocava a medula de um doador em outro paciente, foi observado que existiam muitas rejeições dessa medula, esse paciente muitas vezes morria com uma doença do enxerto contra o hospedeiro muito intensa, e foi descoberto que isso era devido a algumas proteínas na superfície das células imunes, que são chamadas de HLA. Então, essas proteínas precisam ser compatíveis entre doador e receptor para que não haja esse reconhecimento, essa destruição dessa nova célula que está recebendo, levando à rejeição, ou então, no caso da célula do doador, ela não reconheça o paciente como algo estranho e gere uma resposta imune, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, a molécula, quando foi descoberta a molécula HLA, houve uma revolução no transplante de medula, porque aí sim conseguiu possibilitar que pessoas distintas pudessem doar essa medula para tratar todas essas doenças, sendo elas oncológicas ou falências, né, imunes e outros tipos de doenças. A gente então faz essa tipagem, primeiro com os irmãos da mesma família, porque existe a possibilidade do irmão ter dado do pai e da mãe o mesmo HLA, e por isso eles serem o que a gente chama do irmão idêntico. Esse é o doador ideal, porque vai compartilhar uma série de características
com o paciente. Então, o transplante vai ter menos chance de rejeição, menos chance de doença do enxerto contra o hospedeiro, então melhores desfechos. Se você não encontra, bancos de registro de doadores foram criados pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos o 3º maior registro, justamente para tentar encontrar essa compatibilidade nos alelos HLA. Se a gente tem uma compatibilidade que a gente diz, a gente fala 10 em 10 ou 8 em 8, a gente pode seguir com o transplante de medula. Se não, a gente avalia doadores alternativos, que são os familiares metade compatíveis, que a gente chama de haplo, idênticos, ou então até do próprio registro com incompatibilidades. Então, hoje em dia já é possível por conta dos avanços no transplante. E também, como a doutora Andresa comentou, nós temos o cordão umbilical, que precisa ainda menos de compatibilidade por ser uma célula mais imatura, uma célula progenitora. Então, mais ou menos é assim que funciona a ordem de seleção, porém tem outros fatores também que são avaliados pelo transplantador, né? Então, se tem um paciente que tem uma doença, que eu sei que o tratamento, quimioterapia, imunoterapia, ou não consegue solucionar aquele problema, a gente tem que destruir aquela fábrica e dar uma nova. Obviamente, a gente vai procurar entre os irmãos, porque essa herança genética veio dos mesmos pais. Né? Então, existe um cálculo que basicamente 25% de chance de o seu irmão ter essa compatibilidade necessária. Né? Essa conjunção de proteínas que são aquelas que vão fazer essa reação imunológica. Então, se são compatíveis, menos reação imunológica, menos problema. Então, procura-se primeiro nos irmãos. E isso foi logo depois, passando 20 anos, é que começaram a descobrir que você poderia encontrar também semelhanças entre pessoas fora da família, nessas mesmas pesquisas que você buscava. Né? Então, se você não encontra um doador compatível familiar nos seus irmãos, você busca em registros nacionais e internacionais. Nós temos o 4º ou 3º, às vezes a gente sobe ao 10º no ranking de doadores. Ou em situações, se você é um paciente idoso, lembrar que uma das principais indicações de transplante é leucemia mieloide aguda, é uma doença do idoso. Se você tem alguém de 66 anos e o irmão que ele tem 71 anos, talvez não seja o doador ideal, ou que ele tenha outras doenças. Né? Então, existem outras coisas que você leva em consideração, mas sempre a primeira busca é familiar. Aí depois você vai buscar, você conseguiu essa compatibilidade. Ah, mas Andresa, eu não encontrei ninguém, nem no banco, nem na minha família, eu sou filho único e eu sou casado índio com alemão e não encontrei ninguém. Isso é um novo avanço que veio numa segunda onda do transplante, que é a possibilidade de você fazer transplante entre doadores parcialmente compatíveis. Né? Isso acontece mais ou menos há 10 anos, em que você, então, um pai poderia doar para o filho, um filho doar para o pai, porque eles compartilham só metade. Né? Mas isso já é uma terceira possibilidade, porque tudo isso implica se são células diferentes, uma entrando no organismo da outra, elas têm que se acostumar com esse organismo. Isso é feito através de medicações que são imunossupressores. Então, quanto mais incompatível, mais imunossupressão. E aí você, então, além do risco dessas reações que o Newton falou, se você tem que dar mais imunossupressão, você tem mais risco de infecção. É por isso que você tem que ir somando quais são, um cobertor meio curto que você vai ajustando, e sempre baseado no paciente. Se o paciente, por exemplo, tinha histórico de infecção, ele tem um problema pulmonar, você tem que evitar as infecções. Se é um paciente que tem outro tipo de problema, você tem que colocar as suas fichas onde arriscar mais ou menos. Mas então, passado a possibilidade do doador familiar compatível, um doador fora da família totalmente compatível. Agora, alguém familiar, metade compatível, agora, coisas de mais ou menos 2 anos, tem se ampliado mais ainda a possibilidade do doador quando você usa fora da família e incompatível. E tudo isso foi através de estudos, principalmente estudos genéticos, que é a área do Newton, mas também de uma tecnologia nova que vai surgindo. Então, o transplante, ele vem evoluindo nos últimos 50 anos de uma maneira fabulosa. Né? Por quê?
porque, na verdade, sem contar que agora a gente também tem competidores surgindo, novas terapias, mas ainda é um procedimento que cresce ano a ano, porque ele vai ampliando a possibilidade. Então, acho que eu me alonguei um pouco, mas é isso. Não, e a ideia é cada vez mais receptores encontrarem um doador, por conta de todas essas novas possibilidades. Só é importante acrescentar que existe também a formação de anticorpos anti-HLA, que é importante ver nesses casos de incompatibilidade. Então, às vezes, tem um paciente que pensa, não, então agora vai ser fácil, eu vou ter um doador. Mas, às vezes, podem formar na gestação, em transfusões sanguíneas, ou se o paciente já teve um transplante prévio, esses anticorpos, e tudo isso vai ser avaliado pelo hematologista que está acompanhando, pelo transplantador, que junto com outras características, como tipagem sanguínea, tipagem de CMV, para ajudar a selecionar esse melhor doador. Então, sempre tem que ter esse link, a gente sempre gosta de falar, entre o laboratório e o transplantador. A situação ideal é que você tenha mais opções, né? Então, você tenha um doador por exemplo, mais rápido, é o melhor, né? Por que é bom também ter um familiar próximo? Porque, às vezes, a doença não consegue esperar. Vocês devem ter visto no comentário anterior a logística que é você conseguir uma doação, a tipagem, retipagem, o envio das células, né? Então, se você tem algo perto, seu irmão ou seu pai, compatível ou não, muitas vezes a compatibilidade é o que você busca, em primeiro lugar, mas também a rapidez é um ponto muito importante. A disponibilidade, né? Excelente. Vocês responderam muitas perguntas que são comuns na sociedade, né? Então, quais critérios de escolha? E você linkou minha próxima pergunta, que é o link entre vocês. Então, aqui a gente tem um representante, né, do laboratório, a parte de genética, e uma médica de programa clínico titular dos pacientes. Então, como que vocês priorizam essa comunicação entre vocês para que essa escolha seja a mais assertiva possível? Por exemplo, eu tenho 3 possíveis doadores e a gente vai fazer a seleção. Como vocês priorizam essa comunicação entre áreas? O transplante de medula é uma atividade multidisciplinar. Então, ela depende de vários setores para que ocorra, né? Então, tem que ter uma comunicação do clínico, não só a parte médica, mas toda a parte de enfermagem, fazendo todas as avaliações pré-transplante, nutrição, fisioterapia. Esse link tem que ser feito com também o serviço de hemoterapia, o banco de sangue, que é fundamental até para conseguir pegar essa medula, conservar, avaliar o doador, e também um laboratório. Então, nós temos sempre reuniões para conseguir definir qual seria o melhor doador para cada paciente, é algo bem individualizado, dentre as possibilidades que ele apresenta. Interpretar um laudo de HLA parece simples, né? Você vê uma sequência de números, aí você vê se o outro indivíduo tem a mesma sequência de números. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque muitas vezes o que está se identificado ali pode gerar uma reação e às vezes não pode. Então, você está achando que existe uma incompatibilidade e não tem. Ou você tem, às vezes, são blocos que são herdados que têm um significado também. Então, exige ter um imunologista, um imunogeneticista é muito importante para você talvez não ter uma interpretação errada. Então, a interpretação até grosseira você pode fazer, mas aquela no detalhamento só um especialista pode fazer. E depois, se você tem mais de um doador, você pode escolher baseado naquilo que você deseja mais. O que é de mais legal no transplante de medula é que não é simplesmente você colocar um órgão. Vou falar aqui, puxar a sardinha, não é você transplantar um rim para funcionar. Você transplanta um órgão que ele vai ter uma atuação de vigilância para a doença, contra a doença que causou o problema. Supondo uma leucemia. Então, você achava-se que simplesmente era questão de você dar muita quimioterapia e dar a medula nova. Agora você sabe que, na verdade, agora não, já há muito tempo, você sabe que você não precisa dar tanta quimioterapia se você der uma nova, célula nova, medula nova. O que a medula nova vai fazer? Um novo sistema imunológico. E esse sistema imunológico pode debelar o que restou de uma leucemia, por exemplo. Então, existe o que a gente chama de enxerto contra a leucemia. E isso é dependente dessa reação imunológica. Então, se eu falo para o Newton, essa leucemia, ela tem um risco de retornar, porque eu não consigo fazer uma quimioterapia tão forte, porque esse paciente tem problemas. Então, eu preciso que haja uma reação imunológica nesse sentido,
do enxerto contra a leucemia. E isso você consegue inferir através dessa análise. Ou é um paciente que tem alguma debilidade, que a doença, a rejeição ao contrário, né? Aquela célula imunológica não ser contra a leucemia, mas ser contra o paciente é muito ruim. Aí eu também não quero, porque ele não vai conseguir fazer o tratamento dessa complicação de maneira adequada. Ele teve muita infecção, eu não posso dar muito mais imunossupressão. E então a gente conversa com isso. Então, é muito personalizado a escolha. Então, é por isso que esse dia do doador é muito importante. Porque quanto mais doadores nós tivermos, com toda a evolução que nós tivemos, a gente pode escolher o melhor para o paciente, em coisas que o leigo não sabe, né? Que são esses detalhes. Não só leigo, eu também não entendo, eu pergunto tudo para o Newton e para a Margarete, que não está aqui. Sim. Então, mas o fato que só isso é possível pelo avanço que teve o transplante e também pelo maior número de doadores. Muito bom. É muito interessante, né, o senhor ter falado das reuniões, porque realmente é uma decisão aí em grupo, estratégica, e que é individualizada, personalizada. Muito bom. Muito obrigada, doutor Newton, doutora Andressa. Foi um Obrigado prazer você, estar Gabi. É um com prazer. vocês. Obrigado pela oportunidade e parabéns aos doadores. Sim, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Feliz Dia do Doador. Semana de comemoração para dar bastante visibilidade aos nossos doadores de medula. Muito obrigada e continuem acompanhando nossos conteúdos.